Sargento, o que é que acontece? Por que o pedófilo age dessa forma? Veja bem, o pedófilo ele tem vida sexual normal. Não pense que ele vai abusar de criança porque ele não pratica sexo com mais ninguém. Às vezes ele é casado, tem a esposa, ou tem a namorada, ou é o Dom Juan que tem vários parceiros, ou às vezes pode ser gay, tem o parceiro dele, mas ele pode ter praticado relação sexual, estar saciado, ter terminado de manter relações sexuais. A hora que ele se depara com a criança, ele vai tocar nela. Por que o que tem nesse corpo, né, tão minúsculo, que desencadeia ele esse desejo? A ausência de pelos, os primeiros pelos nascendo, a voz do menino engrossando, o corpo pequeno, né? E o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. Porque junto com o prazer sexual, o pedófilo sente prazer em bater, em machucar, em espancar. E aquele pavor que a criança exala quando é abordada por ele, quando ele se aproxima, aquele pavor é que desencadeia ele também esse desejo. Então você veja que é uma coisa que é difícil de você combater, porque é este medo que desencadeia ele. E ele é super normal, gente. Não pense que o pedófilo é aquele cara ferruscado, aquele cara de mal com a vida. O pedófilo é sorridente, é feliz, ou pode ser também ferruscado. O pedófilo é rico, é pobre, o pedófilo é religioso, é ateu. Então ele não tem jeito de saber. O que tem que fazer, como eu disse e repito, proteção. Proteção. Tem uma frase de Luther King que eu gosto de falar, que diz: o que me assusta não é a violência de poucos, mas o silêncio de muitos. Tem muita gente que fica aí sabendo e não denuncia, porque não quer nem saber, porque não é com o filho dela, e tem que ser denunciado sim. É encarado, muitas pessoas dizem, é encarado como uma doença. É uma doença? É um desvio de conduta? O que pode caracterizar uma pessoa? Ó, veja bem, para mim, eu que sou mãe, que sou policial, ele não tem nada que diferencie ninguém dele. Para mim, é um sem vergonha. Porque, claro que há segmentos aí que dizem que ele é doente. Agora, de que forma? Se ele trabalha, se ele estuda, se ele tem vida normal como eu, como você, com a única diferença, é o desejo sexual por criança. Então é muito fácil eu dizer, não, ele é doente, coitadinho, então vamos passar a mão na cabeça dele. E daí ele vai continuar agindo. Então tem que ter um tratamento rigoroso com ele. Até onde se sabe, até onde eu sei, 5% deles pedem ajuda, mas não dão continuidade ao tratamento. Que espécie de doença é essa que faz mal para um ser inocente como a criança? Que diagnóstico você daria para uma doença dessa? Que CID, que Código Internacional de Doenças, você enquadra uma pessoa dessa? Que arrebenta literalmente a infância de uma criança, que destrói um ser que tem aí tudo para ser bem sucedido na vida, para ter uma vida normal. E é simplesmente arrebentado na melhor fase do ser humano, que é a infância, que é a inocência, que rouba, que furta a inocência de uma criança. Como é que eu posso dizer que um cara desse é louco? Como é que eu posso dizer que um cara desse tem problema? Não tem. Pode até ser que alguém me conteste, que alguém diga o contrário. Eu trabalho há 28 anos nessa área. Não tem nada que diferencie qualquer pessoa que eu conheça de um pedófilo. Você prende o pedófilo em flagrante e ele está dizendo que é inocente, e ele está dizendo que a culpa é da criança. 100% dos pedófilos culpam as crianças. Nós pegamos um caso de um bebê de 9 meses, que o pai estuprou e matou durante o estupro, e teve a coragem de dizer para os nossos policiais que, além dele estar embriagado, a criança havia se insinuado para ele. Então como é que eu vou culpar uma criança de 9 meses de ter sido estuprada? Como é que eu vou dizer que esse cara é louco? É louco de esperto, é louco de sabido, é louco de ligeiro. Não tem como fazer, vocês me perdoem o meu desabafo, mas é assim que eu penso. Há muitos anos eu trabalho nisso e tenho acompanhado a vida das vítimas totalmente destruída. E ele, bem, belo e formoso. Me perdoe, mas isso não dá para encarar, não dá para aceitar.